Bom dia, meu irmão, a graça e a paz do Senhor seja com você, com a sua casa, com a sua família, que Deus possa te encontrar nessa manhã e derramar sobre você da graça dele, do amor, do perdão e da vida. Nessa manhã eu te convido a ler um texto comigo que está lá em Lucas. A gente vai ler Lucas capítulo 5 e eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5. Aqui nessa história, Deus que veio ao mundo, Jesus que veio ao mundo, estava junto com aqueles homens, pescadores, que tinham passado a noite inteira pescando, não tinham pegado nada. E ali Jesus chega, pede um barco e começa a conversar, a falar do reino, a pregar aqueles homens. E chega um momento que Jesus para de falar e fala para Pedro, e aí nós vamos chegar aí no versículo 4. Fala assim: tendo acabado de falar, disse a Simão, Pedro: vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. E o texto continua falando que eles lançaram e pegaram muitos peixes, ao ponto de chamar os outros barcos para poder ajudá-los. O que me chamou a atenção essa semana, o que me chama a atenção, é que Jesus, que é Deus, que veio para me salvar e para te salvar, que veio para nos trazer vida, Ele também é Deus presente no dia da luta, no dia do suor, no dia do trabalho, no dia da frustração. Ali eram homens que tinham pescado a noite inteira e era o trabalho deles. Eram levar peixe, vender peixe. E aí Pedro fala: nós não pegamos nada, mas porque o Senhor falou, nós vamos. Jesus é presente comigo, Jesus é presente contigo em todos os momentos. É no trabalho, é na labuta diária, é lavando uma roupa, é cuidando de uma criança, é no dia a dia. Ele é presente no dia a dia de cada um de nós. Que você e que eu possamos desfrutar dessa presença em todo o tempo. Em todo o tempo. Fale com Deus, espere em Deus, ouça em Deus, em nome de Jesus. Amém. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim.
proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, que tu és bom. Em alta voz direi e a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom, tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, eu quero antes de mais nada manifestar a minha gratidão a Deus pela generosidade do coração dos irmãos. Ao longo desse período de pandemia, em que não temos podido nos reunir no templo, temos podido cumprir nossos compromissos, os muitos desafios que como igreja temos, isso tem sido possível por causa da generosidade do coração dos irmãos. Eu quero ler um pedacinho da palavra de Deus que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, o verso 11, que diz: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Essa história é uma história muito conhecida porque fala de uma multidão faminta, fala de uma multidão que no olhar dos discípulos deveria ser dispensada, conduzida para casa. E o próprio Jesus olha para os discípulos e diz: não dispense ninguém, dai-lhes vós de comer. E é nesse momento que começa a surgir um grande mistério, que é o mistério da multiplicação. E é interessante que Jesus pega os pães e os peixes, como diz o verso 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? A pergunta foi feita, mas a Bíblia diz que Jesus, ele pega esse pouco, ele ergue os olhos aos céus. E fazendo isto, ele também dá graças. Ele abençoa aquele pouco e ele reparte. E ao repartir, toda aquela multidão foi saciada. O maior milagre de todos é o milagre da generosidade. Quando somos capazes de pensar para além de nós. Quando entendemos que a vida existe para ser compartilhada. Quando compreendemos que os recursos existem para serem repartidos e, sobretudo, na ponta desse processo, que pessoas sejam alcançadas, vidas sejam abençoadas. E com isso, Deus seja glorificado. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada membro desta igreja, os muitos que têm se empenhado e têm podido contribuir com seus dízimos e ofertas. Você que deseja continuar fazendo isto, poderá fazê-lo pelo caminho que temos apresentado, através de transferência bancária, depósito bancário. Em alguns momentos ao longo da semana, o templo está aberto, a secretaria está aberta também para recebê-lo com todos os cuidados e protocolos que são anunciados. Mas que Deus seja louvado. Está aí na sua tela as informações que você precisa. Deus seja louvado pela sua vida e pela sua generosidade. Pegue o pouco que você tem, olhe para os céus, agradeça, abençoe aquele pouco e reparta. Terá para você
e terá para muitos. Que Deus nos continue fazendo sempre uma igreja generosa, abençoadora, no nosso bairro, na nossa cidade, para o louvor da glória dele. Amém. Escolhe para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer assim, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer assim, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Quero desejar a você uma ótima manhã de domingo. Que Deus dispense graça, favor sobre as nossas vidas, trazendo edificação sobre cada um de nós. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual Deus a destina. E nessa manhã de domingo quero compartilhar sobre um tema que com certeza ele é sempre relevante. Quero falar sobre paz. Mas, sobretudo, em cima de uma pergunta, à luz da palavra, quero tentar respondê-la. E que pergunta é esta? O que nos rouba a paz? Existem muitos ladrões da paz, mas eu quero destacar, na verdade, uma grande questão que está na base das principais queixas em que as pessoas apresentam quando o assunto é essa paz roubada. E eu quero falar sobre a preocupação, ou sobre a ansiedade. Mas antes disso, quero ler o texto da palavra de Deus registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 25 a 34, um texto clássico, que diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir.
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Uma palavra tão comum, mas tão profunda, tão relevante, que traz ao nosso coração não só o entendimento sobre o tema ansiedade ou preocupação, mas uma direção muito clara de Deus para nós sobre como lidar com as preocupações. O tema de hoje é o que nos rouba a paz. E eu quero então falar sobre esse assunto, pensando nesse texto e à luz da palavra, tentar responder essa pergunta com você. Mas antes de mais nada, vamos orar. Pedir a Deus que fale conosco. Falar: Senhor, abrimos nosso coração para Ti. Queremos que o Senhor possa ministrar ao nosso coração. E assim como Davi orou, quero orar com você. Senhor, desvenda os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Vamos orar? Deus Santo, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. O nosso coração se alegra, se regozija, porque temos luz para o nosso caminho, temos lâmpada para os nossos pés, que é a Tua palavra. E ela não só nos orienta, como também nos empodera, nos capacita, nos dá, ó Deus, o privilégio de poder andar numa direção certa. E nessa manhã de domingo, quando iremos compartilhar da Tua palavra, a nossa súplica, a nossa oração, é que Tu fales conosco, desvenda os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua palavra, da Tua lei. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto sagrado, ele, como dizia, é muito conhecido, é um texto clássico, faz parte do grande sermão da montanha, ou sermão do monte, onde Cristo começa a falar do seu reino, começa a falar dos valores que iriam nortear o seu reino. Um reino que é do céu, mas que agora chega até mim, até você, por meio de Cristo, e ele começa a anunciar esse reino dos céus que se aproxima do homem. Esse reino que tem rei, que tem trono, que tem governo, que tem senhorio, que tem soberania. Esse reino em que o próprio rei, como diz a palavra de Deus, se mostra também como pai, como amigo. Não apenas um rei que governa, mas um rei que faz isto de um jeito muito amoroso, porque ele mesmo nos chama a atenção para o fato de que quando nós orarmos, ao falarmos com ele, o Senhor do reino, ou com o Rei dos reis, devemos chamá-lo de Pai, o Pai nosso que estás nos céus. Portanto, mesmo sendo ele o Rei do reino, o Senhor, o soberano, o Deus que exerce poder e domínio sobre tudo, nos dá o privilégio de entrar em sua presença na condição de filhos e também de amigos. Eu queria mais uma vez repetir a pergunta que fiz, que justifica o tema desta manhã. O que nos rouba a paz? E remeto essa pergunta a você em especial. O que tem roubado a sua paz? A paz é uma coisa extraordinária, não podemos negociá-la, vendê-la, é um patrimônio inestimável. Não dá para a gente pensar na paz sem pensar num tesouro, um tesouro precioso que Deus nos dá. A Bíblia diz que a paz que vem de Deus, ela excede a toda a compreensão humana. Não é apenas uma paz circunstancial, é uma paz que transcende as circunstâncias.
É uma paz que vai para além da nossa capacidade de entendimento. Ela é uma paz que é resultado da ação de Deus em nós e entre nós. Uma paz que é resultado da regência do grande amor de Deus sobre a nossa vida, nossa família, ministério, empresa, trabalho ou qualquer outra área da nossa existência humana. Essa paz que o texto sagrado nos mostra que pode ser roubada por meio das preocupações, ela não deveria ser roubada. Volta a pergunta, o que tem roubado a sua paz? Em outras palavras, estou dizendo, com que é que você está se preocupando? O que é que tem gerado inquietação, medo, angústia? O que é que tem gerado ansiedade em sua alma? E é nesse sentido que a paz nos é roubada. Essa palavra preocupação, ela é muito comum, muito comumente vista como a palavra ansiedade, dita por muitos como o grande mal do século. Mas eu quero pensar nessa palavrinha de um jeito muito simples. Pré-ocupação. Significa isto? É quando ocupamos a nossa mente antes da hora. É quando tentamos antecipar uma resposta a um problema que ainda não existe. É meio que sofrer do futuro. É tentar controlar o incontrolável. É tentar ter uma resposta, inclusive a perguntas que nem foram feitas ainda, ou a problemas que ainda nem surgiram, que estão em nossa mente ou coração como hipótese. Tem uma palavra do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, que ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Paulo está falando aqui sobre a preocupação que queimava no seu coração em relação à obra de Deus, em relação à igreja, os irmãos daquela igreja ali em Corinto. Mas o que eu destaco é o sentimento do coração de Paulo. Ele diz aqui que diariamente ele enfrentava uma certa pressão interior. O que significa dizer que, na verdade, a preocupação, a ansiedade ou essa pressão interior, ela não quer dizer necessariamente um pecado, uma transgressão. Não. Pode sim, em algumas circunstâncias, se transformar inclusive em um pecado, porque pode gerar no seu coração dúvida, o questionamento do Deus que você serve, da soberania dele. Mas eu quero, antes de mais nada, dizer que estar preocupado, ansioso, não configura um pecado, porque o apóstolo Paulo estava assim, preocupado, estava ocupando a sua mente com questões que envolviam as demandas da igreja e dos irmãos daquela igreja, de modo em que ele sofria uma grande pressão interior. Mas mesmo que esta seja uma realidade para Paulo, e uma realidade para cada um de nós, a Bíblia tem respostas para nós. Tinha resposta para Paulo, por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse, a palavra de Deus vai dizer que no diálogo com o Senhor, ele diz, olha, a minha graça, o Senhor fala para ele, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, nesse diálogo de Paulo com o Senhor. E ele entende isto, de tal modo em que ele segue com a sua vida debaixo da regência da graça de Deus. No entanto, o fato é, as preocupações, as ansiedades, as angústias, os grandes dilemas da nossa alma, os grandes questionamentos, aquilo que rouba o nosso sossego, a nossa paz, continua por aí. E temos que aprender a enfrentar, a dar conta disto. E olhando para Mateus 6, o texto que nós lemos no início, a palavra está rica de detalhes que vão falar sobre o assunto para mim e para você. Eu quero então conversar um pouco sobre alguns aspectos. Bom, alguns fatos sobre a preocupação que essa narrativa nos traz. Eu quero, por exemplo, destacar o verso 25 que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E uma pergunta é feita, escute só, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Agora ele faz uma colocação fantástica. O texto sagrado diz o seguinte: observem, escute só, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Esse texto sagrado nos coloca diante de uma questão muito séria. E olha, preste atenção nisto, o texto sagrado nos recomenda, o próprio Cristo, quem pronuncia essas palavras, a sermos mais observadores. Que foco estamos dando para a nossa vida?
para onde estamos olhando. Isso pode afetar completamente o modo como nós sentimos a vida, as circunstâncias, como entendemos a nós mesmos, o futuro, os desafios. E o desafio aqui é: observe. E essa observação que é dada aqui é: observe as aves do céu. E logo depois ele diz que o Senhor, o Pai Celestial, tem alimentado essas aves do céu. Portanto, esse texto sagrado vai deixar bem claro para nós que existe um cuidado paterno, divino de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Assim como Ele cuida das aves do céu, Ele também cuida da nossa vida, aliás, com muito mais excelência. O texto diz: não tem vocês mais valor do que elas? Eu quero então trazer um primeiro comentário a respeito da preocupação. E que comentário é este? A preocupação concorre, escute só, a preocupação concorre com a promessa do cuidado de Deus. A preocupação vai concorrer com a promessa ou as promessas de cuidado de Deus. Quanto mais preocupados nós estamos, mais iremos observar o cuidado de Deus e menos iremos usufruir do cuidado de Deus. Mais iremos, melhor dizendo, ignorar o cuidado de Deus e menos iremos usufruir desse cuidado. Porque quanto mais preocupado nós estamos, menos iremos prestar atenção nos detalhes, inclusive sobrenaturais, do cuidado de Deus sobre nós. Por que isto? Porque quando eu estou preocupado, o meu processo atencional ou o meu foco está em cima de uma coisa muito básica: eu tentando encontrar resposta para aquela pergunta que está diante de mim. É como se eu tivesse a resposta, ou se eu pudesse produzir uma solução para aquela situação. E enquanto eu luto para prover para mim uma resposta, ou prover para mim uma solução, eu posso deixar de olhar para o cuidado de Deus para a minha vida. Isso é muito sério, porque quanto mais preocupado eu me torno, essa preocupação começa a concorrer com essa promessa do cuidado de Deus. Por que eu estou dizendo isto? Porque Deus se move em minha vida e em sua vida por um caminho, e esse caminho é a fé. É pela fé que Deus age. O texto sagrado vai dizer para nós, num outro momento, que quando a gente duvida, não podemos esperar de Deus alguma coisa. Seremos como a onda, ela oscila. E diz: não espere de Deus alguma coisa se você tem no seu coração a regência da dúvida, da incredulidade. Mas pela fé Deus age. Inclusive, quando Deus começa a agir, nada pode impedir. Ninguém pode atrapalhar a ação sobrenatural de Deus na vida de um servo dele, de um filho dele. E quando a gente começa a se dar ao luxo de prestar atenção demais no problema, quando a gente começa a ocupar demasiadamente a nossa mente, nosso coração com aquele tema que está produzindo aquele desgaste ou aquela inquietação, e isso que é a base da minha ou da sua preocupação, a gente começa a se distrair das promessas de Deus, tirar o foco das promessas de Deus, e com isso iremos usufruir menos desse privilégio das promessas do cuidado divino. Observe as aves do céu, olhe para a criação, olhe para toda a criação. Deus a tem sustentado. Eu tenho afirmado algumas vezes que, independente da minha ou da sua preocupação, o mundo continua na sua mais perfeita órbita. Você vai perceber que o ciclo lunar está fazendo o seu caminho. A maré ou as marés, da mesma forma. O sol nasce todo dia. Você pode não vê-lo num dia nublado, mas lá ele está. Você vai perceber que há um Deus cuidando de toda a criação, não somente dos pássaros do céu, mas de toda a criação. E o Senhor diz: observe como eu estou cuidando, observe como eu exerço soberanamente cuidado sobre a minha criação. Não valeis vós muito mais do que a ave do céu ou qualquer outra coisa que eu tenha criado? Portanto, a preocupação concorre com a promessa do cuidado de Deus. Mas há um segundo comentário, eu quero basear em cima do versículo 26, que diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vós muito mais valor do que elas? Li esse texto agora há pouco, estou relendo, só quero dar um segundo foco para essa narrativa do verso 26.
No reino de Deus, a preocupação não é um sentimento esperado. Vou repetir. No reino de Deus, a preocupação não é um sentimento esperado. Se é Deus que está reinando sobre a minha vida e sobre a sua vida, se é Ele que está exercendo o governo sobre o meu trabalho, finanças, saúde, se é Ele que está guardando a minha vida e a minha família, se é Ele quem está provendo recurso, vida, saúde, ou seja, se é o reino dEle que está sobre a minha vida, Ele espera minimamente que eu aprenda a confiar no seu reino, que é soberano, e junto com isso aprenda a descansar no exercício da sua soberana vontade. Uma ocasião, o grande Davi, no Salmo 37, ele começa falando de uma indignação absurda que ele alimentava no coração, porque ele começa a olhar para aqueles que prosperavam, no seu juízo de valor havia ali uma certa injustiça, porque ele estava cuidando de ser íntegro, reto diante de Deus, e ele tem a impressão que as coisas não estão dando certo para ele, mas as coisas caminham para aqueles que eram ímpios ou que não andavam em retidão. Ele fica meio que indignado. No entanto, um pouco mais adiante, eu entendo que Deus deve ter tido uma conversa muito profunda com ele, porque o que ele escreve a partir do verso 3 em diante muda tudo. Ele diz: confia no Senhor, faça aquilo que é certo, então você vai habitar na terra e vai se alimentar em segurança. Depois ele afirma: deleita-te também no Senhor, ou seja, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ele prossegue dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agora vem a parte alta desse texto. No final ele diz: descansa no Senhor e espera nele. No reino de Deus, Ele espera que você encontre nele descanso e não cansaço. Paz, quietude, não ansiedade, preocupação. Porque se Ele está cuidando de nós, deveríamos, no ato de fé e de confiança, aprender nele a descansar. Muitos vão entender a palavra descanso como descaso, como deixar para lá, como ser indiferente à vida, aos problemas, aos desafios. Não tem nada a ver com isto. Você pode e deve agir, mas enquanto você trabalha, descanse. Enquanto você educa os seus filhos, descanse. Enquanto você conduz seu casamento, descanse. Enquanto você provê recursos para sua casa, descanse. A ideia do descanso espiritual não é um convite a uma inatividade, a um cruzar os braços e deixar para lá e ser indiferente. Não tem nada a ver com isto. Ele está dizendo que você pode e deve agir, mas que você aprenda a descansar. Inclusive, num dos versículos que eu citei, ele diz: faça o que é certo, confie em mim e faça o que é certo. Então você vai habitar na terra e vai te alimentar em segurança. Esse fazer o que é certo nos chama para uma atividade e não para uma inatividade. Cruzar os braços nunca foi uma proposta de Deus para nós. Mas enquanto trabalhamos para edificar a nossa casa, conduzir o nosso trabalho, conduzir a nossa vida, Ele diz: aprenda a confiar, a entregar, a descansar. Portanto, no reino de Deus, a preocupação não é um sentimento que Deus espera que eu e você tenhamos. Porque ocupar-se antes da hora, ficar angustiado e ansioso, pode ser uma tradução, mesmo que indireta, de uma absurda falta de confiança, de entrega e de entendimento de que há um Deus cuidando de cada um de nós. Observem as aves do céu. Preste atenção na criação. Deus está cuidando e Ele espera que eu e você tenhamos um sentimento não de dúvida ou de inquietação ou de ansiedade, mas de confiança nele. Portanto, no reino de Deus, o natural não é preocupação, mas é descanso. Aliás, inclusive, o Senhor mesmo, o próprio Cristo, quando Ele nos convida a andar com Ele, diz: olha, aprenda comigo. Ele vai falar sobre várias coisas, fala sobre o jugo, que diz Ele que é suave, o fardo que é leve, mas quando Ele começa a nos convidar a andar com Ele, diz: você vai encontrar descanso para a vossa alma. Na vida com Deus, a proposta não é cansaço, é descanso. Na vida com Deus, a proposta não é você viver esgotado de preocupações, perdendo noites de sono, transtornado, inquieto, irritado. Não, Deus espera que você encontre, enquanto trabalha, enquanto você age no seu natural, você aprenda a descansar na ação extraordinária e sobrenatural de um Deus que cuida de toda a sua criação.
Há um terceiro comentário que eu quero fazer também em torno desta palavra, agora no verso 27, que diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Uma pergunta muito óbvia, ou melhor, uma pergunta muito simples, com uma resposta muito óbvia. Você pode acrescentar alguns centímetros à sua altura porque você está preocupado? Você pode mudar o curso da sua vida porque você está preocupado? Você pode mudar ou alterar as circunstâncias porque você está preocupado? A preocupação nos rouba uma energia violenta. A preocupação não vai resolver o problema de amanhã, de jeito algum, mas vai nos roubar a paz de hoje. Vou repetir: a preocupação não vai resolver o problema de amanhã, mas vai te roubar a paz de hoje. Portanto, na perspectiva da fé, a preocupação é improdutiva e desnecessária. Vou repetir, terceiro comentário sobre a preocupação em cima de Mateus, na narrativa sobre a ansiedade. Na perspectiva da fé, desse reino de Deus, a preocupação, ela é improdutiva e ela é desnecessária. Você não vai mudar o curso das coisas porque perdeu uma noite de sono inteira preocupado. Isso não vai te ajudar. Você não vai melhorar o seu casamento porque você está ocupando a sua mente com ansiedade e ocupando a sua mente com inquietações. Isso não vai mudar o seu casamento, não vai mudar o rumo da história com seus filhos ou de qualquer outra ordem. Olha, há uma grande diferença entre pensar no futuro como alguém que pensa planejando, e a gente precisa pensar e fazer planos, é uma outra história. Imagine só, por exemplo, você que está com seus filhos já pré-adolescentes, já sabe que com o tempo vai ter que ir para a faculdade. Você começa então a fazer um plano, uma economia, uma poupança. Começa então a organizar financeiramente para que esse tempo da faculdade não seja tão penoso para o orçamento da sua família. Pensar no futuro como algo que vem com um tom de planejamento, isso é saudável, é esperado, isso é bom. O que eu estou falando é uma outra coisa. É você perder a sua paz enquanto pensa nos 5 anos pela frente e a faculdade, que deveria ser um sonho, para você começar a virar um pesadelo muito tempo antes do seu próprio filho embarcar numa universidade. Apenas uma ilustração. Portanto, a palavra preocupação não tem nada a ver com planejamento estratégico, como pensar no futuro. Não, é um pensar com dor. A preocupação é um pensar no futuro, mas um pensar com dor, um pensar com angústia, com sofrimento, com inquietação, com noite de sono mal dormida, com falta de foco na vida, com irritabilidade. É um pensar sofrido. Isto define a preocupação. Voltando a atenção aqui para essa narrativa, diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? A resposta é simples: você não pode viver um dia a mais porque está preocupado. Não pode acrescentar alguns centímetros à sua altura porque está preocupado. Você não pode mudar nada porque está preocupado. Porque a preocupação diz sobre um tempo que ainda não é. Diz sobre um tempo que ainda não aconteceu, que é o futuro. Devo planejar, mas eu preciso pensar no futuro sem sofrer com o futuro. Eu preciso olhar para o futuro, mas com esperança e não com medo e sofrimento. Falei agora há pouco, vou repetir. A preocupação é um jeito de pensar no futuro, mas com sofrimento, com peso, com dor. E não faz sentido, porque a vontade de Deus, ela é leve. Ela não é apenas boa, agradável e perfeita, mas ela é leve, ela produz descanso em nossa alma. Um quarto e último comentário nesse início de ministração sobre o tema ansiedade ou preocupação, e eu diria a partir do verso 28, na narrativa, a afirmação do texto diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Então, uma quarta situação aqui, eu diria, que inclusive justifica o tema da minha ministração, é que a preocupação nos rouba a paz. Todo momento em que eu fico preocupado, a paz está sendo roubada de mim. E não é uma experiência muito agradável quando a paz começa a desaparecer do nosso coração. Não tenha dúvida alguma que alguns temas vão pesar mais do que outros em nossa jornada. Quando a gente pensa nos nossos filhos, o amor que um pai ou uma mãe tem, o amor que chega dói. Quando a gente pensa nos nossos pais, na esposa, no marido,
Tem temas que mexem com a gente, quando diz respeito à saúde, ou à falta dela, quando diz respeito a situações que põem em risco um familiar nosso, são temas que vão estar sempre tensionados. Mas nós podemos pensar em todas essas coisas, mas numa pauta de paz, e não de tormento. Você vai olhar para Jesus, por exemplo, em toda a sua trajetória, o que não foi fácil, o caminho que ele percorre, porque ele percorre o caminho que eu e você percorremos, de lutas, enfrentamentos, sofreu injúrias, difamações, ele foi perseguido, ele foi acusado. Você vai encontrar todo tipo de situações humanas difíceis de serem enfrentadas, e Cristo passou por todas elas. Mas você vai encontrar um Cristo que encontrou descanso. Você vai perceber no ministério de Jesus, que ele enfrenta tudo, mas o faz com muita paz. Inclusive, você vai olhar para o Getsemane, temos ali um tema de profunda angústia, mas uma angústia que precede a cruz. Mas quando ele vai para a cruz, há um tempo de entrega, em que ele entrega o seu espírito, diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele afirma para o Pai: está consumado. Ele se desarma, e ele encontra paz numa situação de profunda angústia. Portanto, quando eu olho para Jesus e olho para o seu ministério, eu vejo que ele enfrenta tudo que eu e você podemos enfrentar, e muito mais do que eu e você já enfrentamos. Mas ele consegue passar por essa experiência de enfrentar a vida humana, porque ele se fez carne, habitou entre nós como humano que somos, e mesmo assim, ele passa por essa experiência terrena com muita paz. Você não vai encontrar um Cristo desequilibrado, um Cristo que se perturba o tempo todo, se inquieta o tempo todo e que transtorna quem está perto dele, um Cristo irritado, nervoso o tempo todo. Você não vai encontrar isto. Você vai encontrar um Cristo equilibrado. E até quando aparentemente parece manifestar um desequilíbrio, não se trata de um desequilíbrio, mas diz sobre a sua humanidade. Por exemplo, a indignação diante do templo, quando as pessoas estavam comercializando o que não deveria ser comercializado, a adoração. Ele fica indignado e tem uma resposta coercitiva, dura naquele momento, mas não há tradução de desequilíbrio naquela postura, mas de uma correção disciplinar. Portanto, olhe para Jesus e o perceba, porque Jesus não se permitiu ter a sua paz roubada. Eu falava essa semana em uma meditação num dos cultos de oração, que Jesus sempre esteve cercado por muitas pessoas, ou seja, multidões o cercavam, e sempre tinha um grito de socorro, sempre. Seja o cego que precisava enxergar, o coxo que precisava andar, o faminto que precisava comer, sempre havia um grito de socorro. E Cristo nunca foi negligente quanto aos gritos de socorro. Mas havia uma coisa que para mim se destaca, você vai encontrar isso no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 15 e 16, ele acudindo à multidão, mas verso 16 diz que ele para com a multidão num dado momento, ele sai à parte e vai para o deserto, e ali ele vai ter um tempo com o Pai, ele vai orar, vai buscar o Pai. E nesse momento eu faria uma pergunta: quem é que mandava na agenda de Jesus? Quem é que ordenava o seu tempo? Bom, as suas prioridades, ele mesmo definia. Em outras palavras, a multidão não conduzia a agenda de Jesus e as suas prioridades, mas ele e o Pai Celestial. O que significa dizer isto? Nós podemos e devemos nos envolver com os problemas e as lutas da vida, seja das multidões que nos cercam, ou das pessoas muito próximas a nós, família, amigos. Mas temos que entender que na nossa relação com Deus, existe uma prioridade, e essa prioridade vai evocar muita paz, que é o tempo de qualidade com Deus, um tempo a sós com Deus, um tempo de profunda solitude, mas de profundo significado, aonde nós conseguimos, na nossa atitude, de dar tempo para Deus, numa relação de intimidade, pela oração e súplica, dizer: Senhor, a minha agenda, ou na minha agenda, o Senhor é minha prioridade, porque se a gente não prioriza o Senhor, a gente perde a nossa paz. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está dizendo, priorize o Senhor e o seu reino, e você não vai ter a sua paz roubada. Cristo não tinha sua paz roubada, nem pelas multidões que gritavam por socorro, porque ele sabia o tempo da multidão, e o tempo de ficar a sós com o Pai, de priorizar aquilo que era prioridade. Portanto, diante dessas verdades sobre a preocupação, eu faria uma pergunta,
proponho uma pergunta para você e vou tentar respondê-la brevemente. O que eu faço então para enfrentar esse grande desafio da preocupação que tem roubado a minha paz? Muito bem. O verso 32 do capítulo 6 de Mateus diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Escute só, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Diria, a primeira resposta: conte para Deus o que te inquieta. A gente, quando está ansioso ou preocupado, a gente sai falando, via de regra, para muita gente a nossa inquietação. Alguns chegam ao ponto do absurdo de falar até para um estranho, enquanto espera numa recepção de um hospital, ou quando está no ponto de um ônibus, ou num ambiente nem sempre seguro. Às vezes a ansiedade é tão grande, a preocupação é tão extraordinária, que a pessoa conta aquilo que está doendo no coração dela para um estranho. Conte para Deus aquilo que te inquieta. Falei um dia desses, quando a gente iniciou as transmissões online, assim que teve início a pandemia, meado de março, que Deus tem capacidade para nos escutar. Ele suporta ouvir a nossa súplica. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês, ou da sua vida em particular, ou da sua vida em coletivo, família e etc. Precisamos contar para Deus. Quando a gente consegue falar daquilo que nos preocupa, nos angustia, isto é libertador. A gente consegue cura em nossa alma. Quando, além de repartir com alguém maduro e capaz de nos ouvir, a gente consegue repartir com o Senhor. Deus acolhe aquilo que nos inquieta. Talvez você diga: pastor, mas o que me inquieta é tão pequeno. Eu não queria incomodar ao Senhor, incomodar Deus com isso, deve ter tanta coisa para se preocupar. Eu vou repartir essa situação com Ele. E uma das mensagens, nessa sequência de ministrações sobre a família, eu disse que nada é pequeno demais para o coração de um pai. E Deus é pai, não tem nada insignificante para Ele, não tem nada pequeno para Ele. Quando diz respeito à vida dos seus filhos, tudo importa. Cada preocupação nossa importa para Ele, é nosso pai. Conte para Deus aquilo que te inquieta. O texto deixa bem claro que o Pai Celestial, Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. E talvez você diga: pastor, então não tem coerência no que o senhor está falando, porque já que Ele sabe, para que eu tenho que falar? Ele já sabe. Deixa eu dizer uma coisa, já afirmei isso em outros momentos: a oração não é para Deus saber de nada. A oração é para provocar o seu coração a ter fé, a crer e produzir intimidade entre você e o Senhor. Então, quando você conta para Deus o que te inquieta, não é para Deus ficar ciente de coisa alguma, porque Ele já sabe de tudo, mas é para produzir uma relação de intimidade e te fazer exercitar a sua fé. Deus se preocupa com você, Ele se importa comigo e contigo. Uma segunda forma de resposta a essa pergunta: o que eu faço, portanto, para não ter essa minha paz roubada? Eu diria, além de contar para Deus o que te inquieta, preste atenção, coloque Deus em primeiro lugar em cada área da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Não faça planos e coloque Deus na periferia dos planos, não é uma boa saída. Faça planos e coloque Deus no centro e não na periferia dos planos. Ponha Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, que a vontade dele é boa, também é agradável e é perfeita. Deus não erra. Deus tem direção e propósito. Quando eu começo a colocar Deus no centro de tudo, quando antes de fazer um negócio eu oro, antes de tomar uma decisão eu oro, antes de conversar com o filho eu derramo meu coração diante de Deus em oração, em súplica, antes de ter uma situação para resolver com a minha esposa ou com o seu marido, você clama a Jesus. Antes de você mudar de cidade, mudar de emprego, tomar qualquer decisão, você busca o Senhor em oração, você o coloca em primeiro lugar, isso começa a colocar ordem em sua alma, isso vai te devolver a paz, porque aonde Deus está, não somente o caos sai de cena, a ordem aparece, mas a paz também começa a reinar. Porque Deus não é Deus de confusão, somos nós que fazemos confusão com as nossas questões, com as nossas demandas, com as nossas preocupações. Não há confusão em Deus. Ele é um Deus que põe as coisas em ordem, e não um Deus que desorganiza o coração de um filho dele, de jeito algum. Portanto, não somente conte para Ele o que te inquieta, mas coloque Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. É comum as pessoas tentarem tudo primeiro, e quando tudo falha, aí elas dizem, agora só Deus. Como se dissesse, olha, já não tem mais nada funcionando mesmo, então agora eu vou buscar a Deus. É uma péssima saída. Eu diria, busque Ele em primeiro lugar, porque se Ele não puder resolver, ninguém vai poder. Se Ele não tiver resposta, ninguém vai ter. Ele pode ter resposta a partir de pessoas, um amigo, um líder espiritual, um parente seu. Deus usa pessoas, obviamente, Deus usa pessoas, mas começa nele. Pastor, mas eu não comecei nele lá atrás, estou buscando ele agora. Amém, que bom que você está buscando a Deus agora, mas a melhor saída não é tentar tudo e quando tudo falhar, aí dizer, olha, agora eu vou buscar a Deus. Que Deus seja a sua primeira busca, que Ele seja a sua primeira saída, que você não abra mão de tê-lo como prioridade, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, não somente o caos sai de cena, a ordem se estabelece, mas a paz começa a reinar. Já no versículo 34, o texto diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. É tão óbvio o que esse texto está dizendo, é tão óbvio, que chega a passar uma ideia de um conselho desnecessário. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, algo que eu digo para mim. Não podemos ignorar o óbvio. As pessoas sabem sobre várias regras do certo e do errado, mas elas continuam errando. A gente sabe que Deus deveria estar em primeiro lugar, mas nem sempre fazemos isto. A gente sabe que deve ter um caminho honesto para percorrer, um caminho justo para percorrer, mas nem sempre os seres humanos conseguem fazê-lo. Portanto, não ignore o óbvio. E aqui temos uma coisa óbvia. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, terá consigo as suas próprias preocupações. A gente mal dá conta do hoje. Eu diria ainda mais, mal damos conta do instante e queremos ocupar a nossa mente com um tempo que ainda não é, um amanhã que ainda não existe e nem sabemos se vai existir. Portanto, a gente tem a nossa paz preservada, a gente não é furtado ou roubado de nossa paz quando a gente consegue viver um dia de cada vez, e um dia de cada vez vivido com fé, com confiança em Deus, com entrega ao Senhor, um dia de cada vez. Vou voltar aqui e dizer o seguinte, isso não é uma atitude espiritual que condena o planejamento, presta atenção, porque quando diz, basta cada dia o seu mal, um dia de cada vez, pode sugerir que você não deve pensar no futuro, não é isto. Eu falei agora há pouco que a preocupação não é um planejamento, a preocupação é um pensar no futuro com sofrimento, com dor, com peso. E a gente precisa então separar essas duas coisas. Quando ele diz, viva um dia de cada vez, ele não está dizendo, não pense no futuro, está dizendo, não sofra do futuro, não se perturbe do futuro, não se inquiete do futuro, não perca a sua paz pensando no futuro. Planeje, sonhe, construa expectativas, mas o faça com paz. E quanto à energia que temos que gastar, a força que temos que empreender, o foco que temos que ter, dedique isto ao hoje, ao instante, porque é tudo que temos, só temos um dia. Eu e você não temos muitos dias, temos apenas um dia, e um dia de cada vez, com muita fé, com muita confiança em Deus, com muita entrega, aprendendo a fazer o que temos que fazer, mas também a descansar no Deus que soberanamente tem cuidado de nós. Sofrer do futuro não é uma expectativa de Deus a seu respeito. Planejar, sonhar, ter expectativas, ter um coração cheio de esperança, ok. Sofrer do futuro, se perturbar contra o futuro, não ok. E Deus espera que eu e você possamos ordenar o nosso coração. O texto sagrado deixa bem claro para nós, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Tenta ser um bom administrador do seu foco. Comece a pedir, Senhor, me ajude a viver um dia de cada vez, me ajude a confiar no Senhor, entender que o Senhor supra as minhas necessidades e ver um momento de cada vez.
E quando você olhar para trás, vai perceber que lá se foi uma semana vencida, superada, lá se foi um mês, um ano, uma década, e com muita fé Deus te fazendo avançar, um dia de cada vez. Eu quero encerrar essa ministração, apesar de estar trazendo um tema tão simples, tão rotineiro, tão do nosso cotidiano, mas como pastor e também como psicólogo, tenho lidado com muita gente em absurdo sofrimento mental e espiritual, porque infelizmente aprendemos nessa cultura de instabilidade, agora mais do que nunca, a sofrer do futuro, a ocupar a nossa mente de tal modo que não conseguimos enxergar para além do problema. Que Deus nos ajude a pensar para frente, a ter muita esperança, a termos um coração cheio de fé, a fazermos planos com a nossa família, no nosso matrimônio, no ministério, no trabalho, mas um pensar sem sofrimento. Olha, a Bíblia diz que Deus está cuidando de nós. Davi declara isso no Salmo 40. Na verdade, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. A palavra também de Deus nos diz que Deus em Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E diz ainda na palavra, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, que o Senhor, Ele está conosco no vínculo de amor. A palavra diz, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a morte. Pensa nos problemas os mais diversos. A relação desse texto é imensa, mas eu vou encurtar o caminho pelo foco da mensagem. Ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Um Deus que nos ama, que está conosco, que anda conosco, que chora quando choramos, que se alegra com a nossa alegria, que participa da nossa vida, que traz respostas para nós, que envolve com o nosso mundo, não é só empático no sentido humano da palavra, e não só se coloca em nosso lugar, mas Ele tem respostas para nós, transcende o seu amor, extrapola o seu amor, na mesa dele o cálice sempre transborda, e eu preciso aprender a confiar nesse Deus. E eu te convido a orar comigo nessa manhã de domingo, e que as preocupações, as ansiedades, as inquietações não venham roubar a sua paz. O que tem te roubado a paz? Eu quero pedir que você apresente o que está roubando a sua paz em forma de oração a Deus, em forma de súplica ao Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem exercido sobre nós, ó Deus, governo soberano, um cuidado amoroso de um Pai, mas também um governo soberano de um Deus. Não há nada fora da órbita do Senhor. Tu és o Deus que a tudo tem sustentado, como a Tua palavra afirma, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor, tudo se sustenta no Senhor. O Senhor tem supremacia que é exercida sobre toda a criação. Isso inclui a minha vida, a vida dos meus irmãos, dos meus amigos, daqueles que me cercam. O Senhor é um Deus que está soberanamente no governo de todas as coisas. E nessa hora, Senhor, nessa manhã de domingo nós te pedimos, Deus amado, aquilo que tem roubado a paz do coração do meu irmão, da minha irmã, aquilo que tem roubado a nossa paz, nós te pedimos, Pai, pela Tua palavra, ajuda-nos a confiar em Ti, a pensar no futuro sem sofrimento, mas com descanso, a olhar para frente com esperança e não com medo, a olhar para a vida com a expectativa da fé e não da dúvida, a olhar para frente, Pai, pela convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, e não pela incerteza do que vem adiante de nós, como se fôssemos órfãos, o que não somos. Temos sobre nós o cuidado paterno do Senhor, e nós te adoramos, meu Deus, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós, o Senhor está zelando a nossa vida, o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Ensina-nos, ó Deus, pela fé, a vivermos um dia de cada vez, a não fazermos da ocupação antecipada, do sofrimento antecipatório, o modo de viver, mas de uma fé que descansa, de uma confiança que entrega,
de uma alma que aprende no Senhor a confiar, uma lógica de fé. Ajuda-nos, ó Deus, assim te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Nós estamos encerrando esta celebração nesta manhã de domingo. A minha oração e meu desejo é que Deus nos ajude a encontrar nele muita paz. Nós temos caminhado já há algum tempo num formato diferente, e eu quero então mais uma vez frisar, por muitas vezes algumas dúvidas têm surgido nas redes sociais e até pessoalmente. A pergunta é: como a igreja está funcionando? Pois não, estamos por hora tendo 2 transmissões que estão sendo colocadas no ar, uma no domingo às 10 da manhã, acabamos de ter essa celebração, e uma outra na quarta-feira às 20 horas. No entanto, domingo à noite, ou seja, hoje à noite, nós estaremos tendo uma celebração, como fizemos nos 2 domingos antecedentes, presencial, começando às 7 horas da noite, terminando às 8 horas da noite, cerca de 1 hora de duração, às vezes um pouco mais, mas cerca de 1 hora de duração a nossa celebração. Temos tido cuidado de orientar a congregação, e quero reforçar isto para que você entenda que por trás disso tem amor, tem zelo. Aqueles que são acima de 60 anos não devem participar. Há uma restrição. Você que é criança, que tem menos de 12 anos, você que é pai, que tem meninos com menos de 12 anos, você que é gestante, você que de repente está aí com alguma doença crônica, especialmente respiratória, participe do culto na sua casa, porque a nossa celebração presencial está sendo transmitida online pelo YouTube e também pelo Facebook. Você pode sim receber na sua casa, até que a gente passe por essa temporada de instabilidade, tenhamos resposta para essa enfermidade, então a gente possa voltar a congregar do jeito como sempre fizemos. Eu espero por você que vai estar conosco presencialmente hoje às 19 horas, ou você que vai estar em casa. Que Deus nos abençoe nesse tempo também, mesmo por vias digitais. Deus te abençoe grandemente. Até hoje à noite, às 19 horas. Fique com Deus, um ótimo restante de domingo, em nome de Jesus. Amém.